Bem-vindo ao Literatura Digital. A arte de convencer é o exercício de uma comunicação eficaz. Com ela você abre as portas para as oportunidades e sobe os degraus para alcançar os seus objetivos. Quem se relaciona mais facilmente e domina o poder da argumentação, geralmente ocupa os melhores espaços e tem mais chances na vida. Com isso, encurta os caminhos para as conquistas, tanto pessoais quanto profissionais. Para se tornar uma pessoa acima da média, você deve ter a sua comunicação como alicerce. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. A arte de convencer. Tenha uma comunicação eficaz e crie mais oportunidades na vida. Luiz Augusto Araújo Pereira. O sucesso é construído aos poucos e a boa comunicação é o primeiro passo do caminho. Aqueles que se relacionam mais facilmente e dominam o poder da argumentação são geralmente os que ocupam os melhores espaços e aproveitam mais chances na vida, alcançando mais caminhos para as conquistas, tanto pessoais quanto profissionais. Neste livro, Luiz Augusto Pereira mostra como a comunicação eficaz é a chave que abre as portas para as oportunidades que podem levá-lo aos seus objetivos. A comunicação eficaz é o caminho mais curto para o sucesso. A argumentação é a mais poderosa das armas. Não é à toa que, através das palavras, podemos influenciar pessoas, cultivar bons relacionamentos e reunir cooperação. Mas, é claro, para isso é preciso saber usá-las. E enquanto muitas pessoas parecem ter nascido com um talento natural para se comunicar, outras têm muitas dificuldades. Mas não se engane, a boa comunicação não se resume a saber falar bem em público, ou mesmo para muitas pessoas. Isso certamente tem sua importância, mas há muito mais aspectos envolvidos, como as questões emocionais, postura corporal e comportamento, que vão além da oratória. Pense bem, todos nós nascemos comunicadores. Seja qual for a forma que escolhemos para fazer isso, é inegável que todos sentimos a necessidade de nos comunicar, e com isso também acabamos exercitando outras habilidades no caminho. Autoestima, coragem e determinação, por exemplo, são apenas algumas das competências que exercitamos diretamente no processo comunicativo. E ao exercitar todas essas habilidades, ganhamos lugar de destaque no mundo competitivo do trabalho. Isso apenas mostra que quanto mais dominamos a arte de administrar conflitos, transmitir otimismo e promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo, mais estaremos próximos do verdadeiro sucesso. Devemos adequar a nossa comunicação a cada ouvinte. Quando pensamos em comunicação, a primeira coisa que surge em nossa mente são as palavras. Embora elas sejam muito usadas para se comunicar, esse universo vai muito mais além do que é verbal e inclui absolutamente tudo o que fazemos, nossas ações, nossos gestos e até mesmo nosso silêncio. Todas as mensagens, usem elas palavras ou não, são enviadas por um emissor e interpretadas por um receptor. Essa equação parece muito simples, mas a verdade é que é preciso muito mais do que isso para garantir que a comunicação será feita de maneira eficaz. Basicamente, uma mesma mensagem pode surtir efeitos diferentes em cada pessoa, gerando assim resultados também diferentes. E a única maneira de evitar mensagens erradas é aprendendo a se adaptar. Enquanto algumas pessoas são mais auditivas e assimilam mensagens só ao ouvi-las, outras são mais visuais e precisam ver para compreender melhor determinado assunto. Seu trabalho é encontrar as nuances de comunicação pessoal e conseguir se adequar a elas. Uma vez que você ofereça atenção, simpatia, compreensão e bons exemplos, se torna fácil que as pessoas engajem em uma conversação com você. Afinal, é bem mais convidativo para alguém absorver uma informação ou solicitação se ela for transmitida de forma clara, simples e gentil. O verdadeiro líder não comanda pela opressão, mas sim pela cooperação. Encontre o equilíbrio na hora de falar. Fazendo uma autoavaliação, você se consideraria mais tímido ou extrovertido? Seja qual for a inclinação da sua personalidade, é preciso saber dosar para que nenhum extremo seja um obstáculo na criação de um vínculo conversacional. Nos dias de hoje, em que a habilidade de se expressar é cada vez mais valorizada, se você não sabe se comunicar bem, estará fadado ao insucesso. A timidez, por exemplo, é uma das barreiras comunicativas que muitas pessoas enfrentam. Ela pode ter diversas causas, desde o acúmulo de experiências constrangedoras até o medo de dizer algo errado,
ou de não ser aceito na turma de amigos ou em determinados grupos sociais. Porém, o fato de uma postura introvertida não ser apropriada não significa que necessariamente você deverá ser extrovertido ao extremo. O extremo oposto da timidez é igualmente problemático. Pessoas muito tagarelas ou sem filtros podem ser interpretadas como chatas, fofoqueiras e intrometidas. E uma vez que um desses rótulos cai sobre alguém, é muito difícil livrar-se dele. A solução para manter-se no equilíbrio entre o falar de menos e falar de mais é simplesmente o bom senso. O bom senso é o norteador de nossas ações, principalmente na comunicação interpessoal, e deve se espelhar na ética. O autor exemplifica através das condutas impostas em diferentes ambientes da sociedade. Por exemplo, se a empresa onde você trabalha possui um manual de conduta, seu comportamento naquele local deve aproximar-se do que diz o documento. Ou se você estiver em um hospital ou lugar que exija silêncio, será sensato da sua parte obedecer à norma. Acredite em você mesmo. O medo é o maior freio do ser humano. Muitas pessoas nem sequer chegam a tentar dar o primeiro passo em uma nova jornada por causa do medo. Mas o sucesso precisa de ousadia e principalmente de muita autoconfiança. E na comunicação eficaz não é diferente. Quando você acredita em si mesmo, você se permite experimentar e olhar o mundo a partir de novas perspectivas. E tudo isso é muito positivo para chegar ao sucesso. Reconhecer que suas habilidades são boas e valorizar suas conquistas são apenas algumas das formas de potencializar sua autoestima. E na busca de uma comunicação eficaz, a autoestima precisa estar no lugar. Imagine o quanto colocar-se para baixo com palavras depreciativas pode mudar sua imagem para o outro e para si mesmo. Se você se coloca para baixo através de palavras, inconscientemente começará a acreditar nelas, e outras pessoas também. Por isso, troque as palavras ruins pelo otimismo e encare os obstáculos de frente. Não dê espaço para tristezas e sentimentos destrutivos. Lembre-se sempre de que não está sozinho. Seja qual for a dificuldade que você enfrente agora, há muitas pessoas em situações similares e até piores. E mesmo assim, não desanimam nem perdem o amor próprio. É mais fácil encontrar a solução para um problema quando você está aberto para enxergá-la, e não cego pela tristeza ou autopiedade. Aprimore a comunicação interpessoal. Você já conversou com alguém que contava uma história de uma forma que fazia você se transportar para aquele mundo? Ou assistiu a uma palestra tão bem ministrada que mal sentiu o tempo passar? O que difere as pessoas que usam uma comunicação eficaz daquelas que são maçantes e difíceis de ouvir nada mais é que a habilidade de reforçar a linguagem verbal com a corporal. Veja só. É muito mais fácil fazer com que outras pessoas engajem em uma conversação se você as estimula a se interessarem pelo que você diz, ou seja, se você desenvolve um feedback. E isso pode ser feito de diversas formas, através de gestos corporais que valorizam o que você diz, através da clareza da sua mensagem ou da atenção que você dá ao seu interlocutor. A fala mostra vigor quando toca o coração das pessoas e as encanta. Por sua vez, os gestos e as expressões vão ajudá-lo a ser mais natural e a expor as suas ideias com maior segurança. Para isso, use a linguagem do corpo para parecer mais confiante do que realmente se sente, mas sem excessos, pois se você ficar andando de um lado para o outro, pode deixar a plateia tonta. A simplicidade e a objetividade são grandes aliados da comunicação. Jesus, por exemplo, era um excelente comunicador. Augusto Cury, psiquiatra e escritor, aponta que Jesus conseguia, por meio da comunicação, transformar seus seguidores em pessoas ativas, dinâmicas e que soubessem expressar seus sentimentos e pensamentos. Ele não queria um grupo de pessoas passivas, tímidas e que anulassem as suas personalidades, mas sim instigava a inteligência. Você pode sempre se inspirar nessa abordagem para ser um excelente comunicador. Procure ser mais observador e descubra como ler nas entrelinhas. Seja um instrumento de mudança na vida das pessoas, estimulando a inteligência alheia e compartilhando o conhecimento. Prepare-se para falar em público. O pesadelo de muitas pessoas é ter que enfrentar uma plateia. Falar em público é tão amedrontador que muitas pessoas acabam desistindo antes mesmo de começar. Mal sabem que não importa quão bom comunicador alguém seja, todos sempre sentirão um frio na barriga antes de falar em público. A diferença entre aqueles que conseguem concluir essa tarefa e aqueles que não
é que as pessoas que se apresentam tendem a se planejar e evitar problemas com antecedência, criando assim um ambiente mais seguro e encorajador. Algumas dicas para apresentações são: elabore e reveja a sequência do conteúdo que você irá apresentar. Não confie na memória. Tenha sempre consigo as anotações importantes. Conheça o público que irá participar da sua apresentação. Tenha conteúdo para no mínimo o dobro do tempo previsto para sua fala. Cuide da sua aparência. Geralmente as apresentações em público exigem roupas formais. Chegue 1 hora antes ao local para testar todos os equipamentos: projetor, caixas de som, microfones, vídeo, projetor de imagens, etc. Esteja atento a eventuais falhas nos equipamentos no momento da apresentação ou a outros imprevistos. Verifique com os organizadores do evento os nomes corretos de pessoas que deverão ser citadas no agradecimento final. Se você se expressa com emoção e sinceridade, transmitirá confiança e conquistará sem problema algum o seu público. Use a tecnologia com cautela. Atualmente, todas as pessoas têm um telefone celular. Com a tecnologia, eles se tornaram verdadeiros computadores que carregamos em nossos bolsos. Podemos ouvir músicas, tirar fotos, assistir a vídeos, usar a internet e, o mais importante de tudo, nos comunicar. Enquanto os aparelhos celulares quebraram grandes barreiras comunicativas, oferecendo a oportunidade de conexão em grande escala e a qualquer distância, algumas coisas nunca mudaram. As regras básicas para uma boa conversação através deles. Para que haja uma boa comunicação, a primeira coisa que você precisa fazer ao iniciar uma ligação deve ser se identificar e perguntar se o seu interlocutor poderá atendê-lo naquele momento. É importante fazer isso antes de iniciar o diálogo, porque nem sempre as pessoas estarão à disposição. Caso tenha de atender ao celular quando você estiver com uma ou várias pessoas, numa reunião de negócios ou num momento de lazer, peça licença e se retire do recinto durante a ligação. Quando um diálogo for iniciado, a fala deve manter um ritmo adequado. Lembre-se que falar ao celular é diferente de falar cara a cara. Então, deve-se atentar ao tom da voz para que você seja entendido de forma clara. Jamais fale alto ou grite. Além de ser deselegante com seu interlocutor, também será inconveniente com as pessoas que estiverem ao seu redor. Não tome o tempo precioso dos outros em conversas intermináveis. Seja breve e se expresse com clareza e objetividade. Pratique sempre uma boa comunicação. Na hora de escrever, sejam mensagens por aplicativos ou e-mails, não encaminhe correntes. Sempre preencha o campo de assunto. Nunca escreva um texto somente em letras maiúsculas e mande correspondências virtuais apenas para quem você conhece realmente, comunicando-se com eficiência no ambiente de trabalho. A boa educação e a competência são dois dos principais traços que compõem uma autoimagem positiva. Quando você une esses traços a uma boa comunicação, certamente não passará despercebido. As pessoas tendem a observar com mais atenção aqueles que se expressam com desenvoltura e se relacionam com facilidade. Uma boa convivência no trabalho é um pouco diferente da que usamos no dia a dia. Ela requer uma conduta formal, respeito hierárquico e atitudes éticas. Se você começa seu dia distribuindo o maior número de cumprimentos possíveis, por exemplo, desde o porteiro até o presidente, isso fará de você uma pessoa cativante e educada, e pode ser um grande diferencial se você almeja cargos de liderança. Um dos principais motivos de demissões numa empresa não é a incompetência no exercício do cargo, mas sim a dificuldade de relacionamento no ambiente de trabalho. Se você mostra que tem a habilidade de conversar com um colega temperamental, por exemplo, também mostra que você é um bom mediador. Outras atitudes, como dar mais atenção aos que gostam de falar, aprendendo a interrompê-los no momento certo, sem ofendê-los, também mostra assertividade profissional. Encorajar os tímidos a exporem suas ideias só trará bons frutos aos projetos, e estimular o espírito de equipe reconhecendo as qualidades das pessoas tornará o ambiente de trabalho muito mais acolhedor e agradável. A comunicação é o que fará sua imagem corporativa ser o mais positiva possível, tornando-o não só um excelente profissional, como um comunicador. Se você sofre de timidez, pode buscar vencê-la através do desenvolvimento de atividades artísticas que auxiliam no autocontrole emocional e no processo de atenuar a inibição. Uma boa dica é frequentar aulas de teatro, nas quais se trabalham a representação,
a entonação da voz e a expressão corporal. Outra alternativa são os cursos de como falar em público, que desenvolvem a postura e a oratória. Procure conviver com pessoas de bem com a vida, pois isso refletirá na maneira como você vive a sua própria vida. Se você quer o melhor para si, deseje-o também ao próximo. Ser feliz com as alegrias alheias o ajudará a encontrar a felicidade para si. Neste livro, você aprendeu que a vida é muito mais fácil para quem se comunica bem, porque cada vez mais a comunicação eficaz é um pré-requisito social e diferencial no mercado de trabalho. Pessoas que têm habilidades em expressar-se cultivam mais amizades e bons relacionamentos. Geralmente têm êxito no amor e nos negócios, e quase sempre se sobressaem nos ambientes sociais. Se você quer crescer profissionalmente, um dos melhores caminhos é a comunicação interpessoal. Aprimorar-se pode não ser fácil, principalmente se você for tímido e tiver muito medo de falar em público, mas com força de vontade e determinação, você conseguirá se aperfeiçoar no campo da comunicação interpessoal, e isso resultará em muitos bons frutos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.